Querido irmão, querida irmã, bom dia! Que alegria chegar até a sua casa nesta sexta-feira para o nosso programa Reflexão da Palavra de Deus, nosso programa Fé e Vida. Toda sexta-feira trazendo a palavra que nos alimenta, que nos sustenta na nossa caminhada de fé. E assim, no Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, né? Nós estamos ainda vivendo este tempo forte da Quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Tempo de conversão, de revisão de vida, de retorno sincero a Deus. E é um período em que a Igreja nos convida a olhar para dentro de nós e nos perguntar: como está a minha resposta a Deus? Como está a minha proximidade com o Senhor? Tenho produzido os frutos de amor, de justiça, de fidelidade? Então, a Quaresma é este tempo de nos questionar, de nos perguntar, de falar aquilo que de fato a gente precisa para mudar o nosso coração. A Quaresma é um caminho de volta, é tempo de poder, de olhar, de podar aquilo que não produz fruto, para que possamos florescer na graça de Deus. E a palavra de hoje vai tocar profundamente nisso. Os frutos que oferecemos a Deus. Por isso, nós já podemos pegar a nossa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos transforma. Toda sexta-feira, nesse encontro com esta palavra, no nosso programa, nos ajuda a buscar essa intimidade com o Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, já pegue aí o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43, e depois do 45 ao 46. Então, esta passagem, este evangelho nos ajuda também a compreender esse tempo tão oportuno que nós estamos vivendo, que é o tempo quaresmal, o tempo em que o Senhor nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que somos necessitados da sua infinita misericórdia. E vale lembrar também os pilares da espiritualidade quaresmal que eu tenho falado, né? Que é o jejum, a oração e a caridade. São esses pilares que nos ajudam nessa intimidade com o Senhor, nessa proximidade com o Senhor, neste tempo tão oportuno de conversão e de retorno sincero. Então, querido irmão e irmã, procure lá o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Então vamos escutar a palavra do Senhor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lugar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos
espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produz os frutos do reino. Quando ouviram as parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que ele se referia a eles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus conta esta parábola, a parábola dos vinhateiros homicidas. Um proprietário planta uma vinha, cerca, prepara tudo com muito carinho e entrega a trabalhadores. Quando envia seus servos para receber os frutos, eles são maltratados e mortos. Por fim, envia seu próprio filho, que também ele é morto. Esta parábola ela é muito forte, né? Então, o dono da vinha representa Deus, a vinha representa o povo escolhido, e os servos são os profetas, e o filho é o próprio Jesus. Jesus está falando aos chefes religiosos, mostrando que muitas vezes o coração humano rejeita a vontade de Deus. Deus confia em nós. Ele nos entrega a vida, a família, a missão, a igreja, e ele espera frutos, dá frutos. Por isso que nós podemos nos perguntar: a minha vida, a minha espiritualidade tem gerado frutos? E aqui está a pergunta central da palavra de hoje: que frutos eu estou oferecendo a Deus? A palavra central de hoje é essa: que frutos eu tenho oferecido a Deus? Fruto de perdão ou fruto de ressentimento? Fruto de caridade ou fruto de indiferença? Fruto de fé ou fruto de comodismo? Então, tudo isso nos leva a essa profunda reflexão. Jesus nos conclui dizendo que o reino de Deus será tirado daqueles que não produzem frutos e será dado aos que produzem, a quem os produzir. Isso não é ameaça, é chamado a responsabilidade. Deus nos ama, mas espera nossa resposta. A Quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, é justamente este tempo de produzir frutos novos, olhar para nós, viver os pilares da espiritualidade quaresmal, e essa prática desses pilares nos ajudam nessa compreensão, né, do cuidado, do amor, daquilo que eu preciso dar frutos, né, também. Então, a igreja nos oferece esses três grandes caminhos: a oração para nos aproximar mais de Deus, o jejum para aprendermos o domínio de nós mesmos e a caridade para abrirmos o coração para os nossos irmãos. A vinha precisa ser cuidada, o nosso coração também. Talvez existam ervas daninhas dentro de nós: o orgulho, a inveja, a falta de perdão,
o desânimo espiritual, a frieza espiritual. A quaresma é um tempo de limpeza interior, então nós precisamos fazer esta limpeza, tirar essas ervas daninhas que ficam no nosso coração, que ficam na nossa vida, atrapalhando o nosso caminho, o caminho que nos ajuda neste tempo também, que é o caminho da espiritualidade quaresmal. Então é tempo de deixar que Deus possa moldar o nosso coração, podar aquilo que impede a nossa santidade e aplicar também para a nossa vida. Deus confiou a você uma missão, Ele acredita em você, Ele espera frutos, então Deus acredita em nós, Deus confia, então Ele espera que dê frutos. Não rejeite o filho, não feche o coração para Jesus, não adie a sua conversão. No próximo ano eu já vou estar mais velho, aposentado e tal, eu vou mudar, eu vou seguir a minha caminhada, eu vou me converter. Então amanhã, não, deixa para Páscoa. Não é amanhã, é hoje. Nós temos que aproveitar a oportunidade agora, não é amanhã, o tempo é hoje, né? Então, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é essa pedra que os construtores rejeitaram. Quem constrói a vida sobre ela jamais será derrotado. Então a gente precisa saber do nosso alicerce, né, da base que nós precisamos colocar e construir a nossa casa. Nesta quaresma que nós possamos dizer: Senhor, a vinha é tua, cuida do meu coração. Ensina-me a produzir frutos de santidade. Ensina-me a caminhar nesse itinerário da vida espiritual. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se converter, não tenha medo, não precisa ter medo. Deus nunca desiste de você. Mas eu sou um pecador miserável, Deus não desiste de você. Mas eu estou distante de Deus, mas Ele não desiste de você. Mas eu não consigo rezar, mas Ele não desiste de você. Então, não há desculpa para compreender a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Então, querido irmão, querida irmã, que o Senhor nos abençoe, abençoe sua casa, sua família, sua caminhada quaresmal, para que tenha de fato este tempo de produzir frutos e frutos em abundância, que é este tempo de produzir, né? De abrir o coração, de acolher a palavra, e esta palavra que dá frutos. Então eu preciso estar com o terreno do meu coração, tirar as ervas daninhas do meu coração para deixar a palavra reinar e a palavra dar frutos, gerar frutos na minha vida, na minha caminhada. Por isso, muito obrigado pelo carinho, por abrir as portas do seu coração e acolher a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que nos ilumina. Então, a lição de hoje, desta sexta-feira, desse tempo quaresmal, que nos ajuda de fato a essa compreensão, né, de abrir o coração para acolher a palavra e dar frutos, neste tempo que é o tempo em que eu preciso refletir quais são os frutos que eu tenho oferecido a Deus, e se não tenho oferecido a Deus esses frutos, eu preciso me converter de fato, eu preciso fazer um retorno sincero, mudar o caminho para seguir o caminho da obediência, para seguir o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da oração, o caminho do jejum. Nós temos à nossa frente o caminho a seguir e cabe a nós discernir: eu sigo ou não por este caminho. Então, querido irmão, querida irmã, muito obrigado pelo carinho, por abrir as portas do seu coração e participar do nosso programa Reflexão da Palavra de Deus, toda sexta-feira, no nosso programa Fé e Vida. Tá bom? Todo dia, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. E assim eu acolho cada um que participa conosco, que está celebrando conosco, da nossa comunidade paroquial, de tantos outros lugares que participam e que acolhem esta palavra, e esta palavra que deve gerar frutos no seu coração, no meu coração, no nosso coração. A palavra deve gerar muitos frutos, frutos em abundância. Então vamos rezar, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude nesta caminhada quaresmal, né? Não é fácil subir a montanha, seguir por este caminho,
Porque no meio do caminho nós encontramos muitas dificuldades, no meio do caminho nós encontramos muitas tentações, mas nós precisamos seguir com fidelidade, porque o Espírito Santo nos conduz. Então nós precisamos deixar ser guiado pelo Espírito Santo que nos conduz nesta missão, neste caminho, tá bom? Então vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora que nos ajude a trilhar e a seguir com fidelidade este caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, da audiência. Que Deus abençoe, ilumine seus passos e um abençoado final de semana. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.